No vasto e aterrorizante universo de H.P. Lovecraft, poucas figuras são tão enigmáticas e aterrorizantes quanto Nyarlathotep, o caos rastejante. Ele é mais do que uma entidade, é uma força primordial de destruição psicológica e manipulação. Diferente de outras figuras do mitos como Cthulhu e Azathoth, Nyarlathotep caminha entre os homens, mesclando-se ao mundo humano para realizar seus desígnios sombrios. Sua primeira aparição foi em 1920, na forma de um poema em prosa que leva o seu nome. Lovecraft o descreve como um homem alto e esguio com a aparência de um faraó egípcio. É detalhada sua capacidade de atrair multidões com demonstrações de estranhas invenções científicas, capazes de desestabilizar a sanidade de qualquer um que as testemunhasse. E onde Nyarlathotep ia, o descanso desaparecia. As horas da madrugada eram rasgadas pelos gritos de pesadelos. Diferente dos outros deuses exteriores que estão exilados ou adormecidos, Nyarlathotep é ativo, incansável e manipulador. Ele não se limita à destruição física. Sua verdadeira arma é a corrupção mental e o caos social. Ele seduz, engana e espalha loucura, moldando civilizações à sua imagem distorcida. Ao longo dos anos, Nyarlathotep se tornou símbolo do terror cósmico e da fragilidade humana diante do desconhecido. Ele não é apenas um mensageiro dos deuses exteriores, é o reflexo da desordem que espreita nos cantos mais escuros da mente humana. E assim, começa a descida ao abismo. Conheceremos as muitas faces e atos de Nyarlathotep, o arauto do caos que ri enquanto o mundo desmorona. Nyarlathotep destaca-se no panteão Lovecraftiano por suas características únicas. Enquanto os deuses exteriores e os grandes antigos como Azathoth e Cthulhu permanecem inativos, seja exilados nas estrelas ou presos em sono profundo, Nyarlathotep caminha livremente pela Terra. Ele não apenas existe, mas age diretamente entre os humanos, assumindo uma infinidade de formas e identidades que lhe permitem manipular civilizações inteiras. Em sua forma mais conhecida, Nyarlathotep é descrito como um homem alto e esguio, com uma aparência que evoca a de um faraó egípcio, irradiando uma aura de mistério e autoridade. Contudo, essa é apenas uma de suas máscaras. Ele possui outras 1000 manifestações, muitas das quais são grotescas e incompreensíveis, projetadas para destruir a sanidade daqueles que as contemplam. O que realmente diferencia Nyarlathotep não é apenas sua atividade constante, mas sua personalidade. Ele exibe uma inteligência perspicaz e crueldade refinada, características que o tornam mais humano do que as demais entidades cósmicas. Ele não busca apenas destruir, ele deseja desestabilizar, corromper e humilhar. Sua habilidade de manipular emoções e controlar os eventos o torna um mestre do terror psicológico, sempre se deleitando com o caos que espalha. Ele também é único na forma como interage com o mundo humano. Ao contrário de outras entidades que se comunicam através de línguas alienígenas ou símbolos incompreensíveis, ele usa idiomas humanos e adapta seu comportamento ao contexto cultural de suas vítimas. Essa familiaridade perturbadora torna seus encontros ainda mais aterrorizantes, já que ele muitas vezes se apresenta como amigo ou aliado antes de revelar sua verdadeira natureza. Além de agir em seu próprio interesse, Nyarlathotep é o mensageiro e a alma dos deuses exteriores. Ele executa seus desígnios, muitas vezes zombando de seus mestres como Azathoth. A
Apesar de seu papel submisso, ele despreza os outros deuses e mantém uma independência que reforça sua singularidade. Por fim, Nyarlathotep não é apenas uma entidade física, mas um símbolo do caos que ameaça a própria existência humana. Ele é a força ativa por trás do colapso da razão, uma figura que ri enquanto o mundo ao seu redor sucumbe à loucura. A multiplicidade de formas de Nyarlathotep é uma das características mais intrigantes e aterrorizantes do caos rastejante. Ele não se limita a uma única identidade, mas assume uma infinidade de avatares, cada um projetado para servir a um propósito específico: corromper, aterrorizar ou destruir. Como dito anteriormente, sua forma mais emblemática é do Faraó Negro, um ser humanoide com aparência de faraó egípcio, envolto em mistério e imponência. É nessa máscara que Nyarlathotep frequentemente aparece para manipular líderes e influenciar civilizações, como no caso de Neferenka, o governante egípcio cuja tirania transformou o Egito em um reino de horrores indescritíveis. O Faraó Negro é mais do que um símbolo de poder. Ele é uma figura de desespero e controle absoluto. Outros avatares de Nyarlathotep são ainda mais grotescos. A língua sangrenta, por exemplo, é uma manifestação monstruosa composta de apêndices terminados em garras e um tentáculo vermelho sangue no lugar do rosto. Uma visão capaz de enlouquecer qualquer observador. Essa forma é particularmente venerada por cultos na África e em Nova York, que realizam sacrifícios humanos para apaziguar sua ira. Outro avatar famoso é o Assombro das Trevas, uma entidade alada de cor negra com um olho trilobular que lança um brilho aterrador. Essa forma é vulnerável à luz, mas é conhecida por sua presença avassaladora nos rituais da Igreja da Sabedoria Estrelada. Além dessas, Nyarlathotep possui formas como a mulher inchada, um ser tentacular de aparência repulsiva, a besta, uma esfinge cujo rosto é uma constelação de estrelas, e o homem negro, associado às práticas de bruxaria na Nova Inglaterra. Cada uma dessas máscaras serve para um propósito distinto, seja estabelecer controle sobre o culto, seja destruir a sanidade de seus seguidores. Essas formas não apenas aterrorizam, mas também revelam uma capacidade adaptativa de Nyarlathotep. Ele escolhe a máscara mais eficaz para manipular ou subjugar suas vítimas. A cada nova forma, ele reafirma seu domínio sobre a psique humana, moldando a realidade ao caos e à loucura que são sua essência. Os avatares de Nyarlathotep são mais do que manifestações físicas, são expressões do terror que ele representa. Um lembrete de que o caos rastejante pode assumir qualquer forma para trazer a destruição. Ao longo da história, Nyarlathotep inspirou a formação de cultos dedicados às suas máscaras. Esses cultos, espalhados por todo o mundo, compartilham uma característica central: a veneração do caos rastejante como fonte de poder e conhecimento, mesmo que isso custe a sanidade ou a própria vida de seus adeptos. Cada culto centra sua adoração em uma das formas de Nyarlathotep. A Irmandade do Faraó Negro, por exemplo, opera no Egito e em Londres, exaltando a figura do faraó como símbolo de autoridade divina e terror. Esse culto é conhecido por seus rituais elaborados e conspirações políticas, manipulando líderes locais em nome de seu Deus. O culto da língua sangrenta, ativo no Quênia e em Nova York, é um dos mais violentos. Seus rituais frequentemente envolvem sacrifícios humanos para invocar a manifestação monstruosa do tentáculo sangrento,
uma visão que enlouquece seus seguidores e vítimas. Nos Estados Unidos, a Igreja da Sabedoria Estrelada, fundada em Providence, Rhode Island, idolatra o assombro das trevas. Essa organização ganhou notoriedade pelo uso do trapezoedro brilhante, um artefato místico associado ao Nyarlathotep que provoca visões de dimensões alienígenas e horrores indescritíveis. Outros cultos menores, como o culto do morcego de areia na Austrália e a Ordem da Mulher Inchada em Xangai, contribuem para a influência global do caos rastejante. Apesar das diferenças culturais, todos compartilham a crença de que Nyarlathotep é um meio de obter conhecimento proibido ou poder sobre os mortais. As recompensas para os devotos variam, mas raramente trazem verdadeira felicidade ou sucesso. Nyarlathotep concede presentes que invariavelmente levam à ruína. Seja um monstro servidor, um feitiço destrutivo ou um fragmento de sabedoria cósmica, seus dons inevitavelmente resultam em caos e desespero. Por fim, os cultos de Nyarlathotep não são meros seguidores, eles são ferramentas de sua vontade. Através deles, o caos rastejante expande sua influência, semeando terror e loucura em cada canto do mundo. Sua presença é particularmente evidente na antiga civilização egípcia, onde sua influência foi mais destrutiva. Essa época foi tão sombria que o nome de Neferkar foi apagado dos registros históricos e seu templo, a cripta sem janelas, tornou-se um símbolo de terror eterno. Além de sua influência no Egito, Nyarlathotep esteve ligado a eventos mais recentes. No século XIX, ele se infiltrou na sociedade ocidental através da Igreja da Sabedoria Estrelada. Essa organização foi uma das muitas ferramentas que ele usou para espalhar sua influência globalmente. Sua atuação alcançou um ápice sinistro no século XX, quando, sob a máscara de Ambrose Dexter, ele manipulou cientistas do Projeto Manhattan como Oppenheimer e Einstein, guiando-os na criação da bomba atômica. Ao desencadear a era nuclear, Nyarlathotep deu à humanidade os meios para sua própria destruição, cumprindo parcialmente as profecias contidas no Necronomicon. Mesmo fora do palco principal da história, Nyarlathotep continua a semear discórdia e caos. Suas máscaras e cultos são meios para seus objetivos maiores: causar a ruína da sanidade humana e moldar a realidade ao caos absoluto. Ele manipula reis, cientistas, sacerdotes e até pessoas comuns, usando suas fraquezas e ambições para tecer uma teia de destruição. Nyarlathotep não é apenas uma força passiva do mal, mas um arquiteto do caos. Em cada era, ele encontra novas formas de espalhar sua influência, garantindo que o terror e a loucura nunca cessem, mas se renovem constantemente. As profecias associadas a Nyarlathotep representam um aspecto fundamental de sua lenda, destacando-o como o arauto do fim dos tempos. Desde sua introdução no poema em prosa Nyarlathotep, de 1920, H.P. Lovecraft o caracteriza como uma figura que transcende o terror físico, encapsulando a loucura, o colapso da razão e o caos inevitável. Entre os textos que reforçam sua conexão com o Apocalipse está o infame Necronomicon. De acordo com esse grimório, Nyarlathotep é uma peça-chave na destruição da humanidade, influenciando eventos e moldando o destino dos mortais, para conduzi-los à ruína. No poema Fungos de Goth, ele é descrito como aquele que trará a destruição final. E no último momento, o idiota Caos soprou pó
da Terra para longe. Nas obras de Lovecraft, Nyarlathotep frequentemente assume o papel de mediador entre os deuses exteriores e os humanos, mas nunca sem um custo terrível. Em Os Sonhos na Casa da Bruxa, ele aparece como um homem negro, uma figura diabólica que manipula bruxas e oferece pactos sinistros. Já em O Habitante da Escuridão, ele surge como uma manifestação pura de trevas vinculada ao trapezoedro brilhante, atormentando os mortais que ousam investigar seu mistério. Os detalhes perturbadores de sua lenda transcendem a obra de Lovecraft. Escritores que expandiram mitos criaram interpretações adicionais ligando Nyarlathotep a eventos históricos e metafísicos, como o surgimento da era nuclear. Essas narrativas reforçam a ideia de que ele é não apenas um servo dos deuses exteriores, mas também um agente independente do caos, cujas ações desafiam a compreensão humana. Por fim, o terror nas profecias de Nyarlathotep não reside apenas na destruição iminente, mas na maneira como ele expõe a fragilidade humana. Ele é o reflexo dos nossos medos mais profundos, o colapso da ordem, a perda da sanidade e a impossibilidade de resistir ao inevitável. Sua presença na literatura e nas lendas é um lembrete constante de que o caos está sempre à espreita. Nyarlathotep é, acima de tudo, uma entidade de transição entre o conhecido e o inimaginável. Ele representa o elo final que conecta o mundo humano ao caos absoluto. O arauto de um destino que Lovecraft descreveu como inevitável e inescapável. Sua figura é mais do que um mensageiro dos deuses exteriores. É um reflexo do declínio humano, um espelho do medo de que nossa própria curiosidade e ambição nos levem à autodestruição. Entre as muitas profecias associadas a Nyarlathotep, uma se destaca por sua universalidade. A ideia de que ele não apenas testemunhará o fim, mas o trará. Seja manipulando Nefrenka na antiga civilização egípcia ou guiando os cientistas modernos na criação de armas de destruição em massa. Sua influência é constante. Ele é a ponte entre as eras, o elemento invariável em uma história de repetidos colapsos. Lovecraft apresenta Nyarlathotep como uma força que não precisa de grandes demonstrações de poder para conquistar. Ele semeia o caos com um sorriso, espalha a loucura com um gesto e destrói civilizações com um sussurro. Em sua essência, Nyarlathotep é um lembrete de que, muitas vezes, o terror mais profundo não está nos monstros que podemos ver, mas nas ideias que eles representam. À medida que exploramos suas máscaras e atos, a pergunta permanece. Nyarlathotep é apenas uma entidade do mitos ou uma metáfora para o caos dentro de nós mesmos? Talvez sua verdadeira vitória seja nos fazer questionar se o apocalipse que ele promete é realmente inevitável ou se já está acontecendo. E assim, o caos rastejante permanece. Ele observa, manipula e ri, enquanto o mundo segue sua lenta descida rumo à loucura. Sua mensagem é clara. O caos não vem de fora. Ele está enraizado na própria humanidade. Se você gostou do vídeo, se inscreva, curta e comente.
Senão, Nyarlathotep visitará seus sonhos e nunca mais irá sair de sua mente.